Falta pouco para minha volta, já sendo inserido aí nos primeiros momentos com a equipe. Para mim é muito gratificante ver o processo, né? Desde quando eu machuquei até hoje, a minha evolução, meu desempenho, a minha força de vontade para cada vez mais poder estar apto a poder voltar a jogar e estar presente novamente com vocês. Então espero que logo logo estarei de volta e conto com o apoio de todos vocês. Valeu, tamo junto. Bom dia, tudo bem com você? O Landim deu uma entrevista onde ele bateu o martelo sobre o futuro do Marcos Braz e ele também explanou a situação dele não estar tão presente quanto outros presidentes no ninho do urubu. Em relação ao Bruno Henrique e ao Léo Pereira, né, duas notícias muito boas em relação à parte física. A FIFA está querendo mexer nos 90 minutos, quer mudar os 90 minutos, está discutindo essa situação, porque a FIFA entende que os torcedores não conseguem mais ficar 90 minutos no sofá vendo uma partida de futebol. Bem estranha essa situação, a gente vai discutir esse tema com vocês. E o STJD, ele denunciou o time do Flamengo em relação ao Flamengo e Botafogo e absolveu o Flamengo em relação a Flamengo e São Paulo. Essas e outras vocês encontram agora na Flagelo TV. E se gostarem do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E nação, olha essa matéria que o Estadão trouxe em relação ao entendimento da FIFA para os 90 minutos. Segundo o jornal, a FIFA entende que 90 minutos para uma partida, hoje em dia, é muita coisa. E eles estão pensando em mudar em relação a isso, botar 2 tempos de 30 com intervalo menor, mas a verdade é a seguinte, eles entendem que as pessoas não conseguem mais ficar na frente da televisão por tanto tempo. Achei muito estranha essa situação, só se for para as pessoas de outros países, né? Porque aqui no Brasil nunca ouvi falar sobre essa discussão de diminuir os 90 minutos para ser mais dinâmico. Segundo a FIFA, os jogadores com mais de 30 anos, eles já não têm mais o mesmo desempenho de outras épocas, né? Isso porque os jogadores que na década de 80 corriam em torno de 7 km no gramado, hoje em dia eles correm em torno de 14 km por partida. E uma outra situação é em relação à data, né, que foi feita essa regra, 1877, para ter esses 90 minutos. Mas de verdade, eu não mexeria nisso, tá? Acho uma ideia de imbecil querer mexer nos 90 minutos, querer mudar a regra tão profundamente como é feita hoje em dia. Para mim tinha que ter os acréscimos justos, que alguns juízes não dão, né? Mas a FIFA começou a dar acréscimo maior depois dessa última Copa do Mundo. Para mim, uma bola dentro da FIFA em relação a aumentar o valor ali do acréscimo, a quantidade de tempo no acréscimo. E em relação a mexer nos 90 minutos, para mim é uma ideia de maluco, mas queria saber a opinião de você. Para mim, é a minha opinião. Se você tiver outra opinião, seja muito bem-vindo aqui para você comentar, por favor. Queria muito saber o que vocês acham da FIFA querer mexer nesses 90 minutos. Por enquanto, segundo a matéria, é apenas um estudo, mas que isso pode ser posto em breve em prática aí depois de algumas reuniões. A FIFA vai discutir, rediscutir essa situação para bater o martelo em relação a mudar ou não os 90 minutos. Estranho isso, né? Por favor, não esqueça de comentar. Nação rubro-negra, o grande jornalista Mauro César, querido por boa parte da torcida do Flamengo, conseguiu uma entrevista com o presidente Rodolfo Landim, onde alguns questionamentos o Mauro César fez. O principal deles foi em relação ao Marcos Braz e um outro foi em relação a ele não estar tão presente lá no ninho do urubu quanto outros presidentes estavam. Vamos começar falando sobre a presença dele no ninho do urubu, né? Abrindo aspas aí para o que ele disse. Ele falou: "Vou regularmente e quando considero necessário. Essas demonstrações são feitas claramente através de gestos e posturas. Tenho a certeza de que todos os jogadores sabem do quanto confiamos no trabalho do Vitor. Minhas próximas idas no CT são sexta e sábado."
O foco agora é o Carioca, preparação importante para 2 campeonatos nacionais e internacional. Trabalhei minha vida toda com equipes de milhares de pessoas. Em 89, aos 31, já chefiava uma equipe enorme. Entendo que sei como agir para transmitir o que é necessário para as pessoas. Então ele falou em relação a ele não estar tão presente quanto outros presidentes. E sobre o Marcos Braz, o Mauro César falou, né, que se existe alguma pressão ali para mandar o Marcos Braz embora, ele falou, sim, existem pessoas que querem o Marcos Braz fora, pessoas de dentro do Flamengo. Só que ele começou comigo em 2019 e até o fim ele vai estar comigo. Se existe alguma responsabilidade de algum tipo ali de situação que não deu tão certo, a responsabilidade é minha. Então, foi isso que disse o Rodolfo Landim. Marcos Braz vai ficar até o fim do mandato com ele, pelo que ele disse. Ele falou que o Marcos Braz só sai se o próprio Marcos Braz quiser. E aí, eu pergunto para vocês, gostaram da resposta do Rodolfo Landim? Comente aqui embaixo do vídeo. E agora uma notícia boa, que é em relação ao Bruno Henrique e também ao Léo Pereira. Vou começar falando do Bruno Henrique, que vocês puderam ver no começo do vídeo. Tá todo feliz, tá iniciando ali, dando os primeiros passos na preparação física, começando a fazer atividades ali com o restante do grupo também. Já tá correndo em várias direções, então isso é bom. A gente vê que a nossa previsão, que era em torno de abril até junho, a própria previsão do Flamengo mesmo, que é de 10 a 12 meses, ela vem a estar se cumprindo, né? Com esse primeiro passo aí do Bruno Henrique dentro de campo, Bruno Henrique que se contundiu contra o Cuiabá, 12ª rodada, partida onde o Flamengo venceu por 2-0, mas infelizmente a gente ficou aí nesse prejuízo gigantesco, né? Quase um ano de recuperação, mas graças a Deus tá dando os primeiros passos, tá voltando, tá correndo em bastantes direções, tá com um pique ali bem legal. Então a gente sabe que o Bruno Henrique depende muito da parte física para poder jogar, que ele volte a jogar da melhor maneira possível e quando tiver recuperado 100%. Tomara que em abril ele já volte, né? Que é a previsão entre abril e junho. Espero que em abril ele já possa dar os primeiros passos, porque ele está no começo de março e ele já está treinando ali no campo, ao lado dos companheiros, dando os primeiros passos, né? Então vamos aguardar. E sobre o Léo Pereira que ficou muito tempo afastado, ele já está também treinando com o restante do elenco, sem restrições, e deve ser uma figura ali carimbada para a partida entre Flamengo e Vasco. Então a gente fica feliz de ver jogadores que saíram ali do departamento médico e estão voltando ao convívio com o restante do elenco. O Bruno Henrique ainda tem algumas etapas a poder cumprir, para poder voltar a jogar, e o Léo Pereira já está ali praticamente apto e provavelmente ele seja escalado nessa partida contra o Vasco. Que bom, porque a gente está precisando realmente da volta do Bruno Henrique e também da volta do Léo Pereira. E nação rubro-negra, em relação ao STJD, a gente foi absolvido em relação a um caso e a gente foi denunciado em relação a outra situação. Vamos começar pela denúncia. Flamengo jogou contra o Botafogo, onde teve confusão na partida, vocês lembram? 4 jogadores do Botafogo foram denunciados e 2 jogadores do Flamengo também. Os jogadores do Flamengo foram o Marinho e também o Cebolinha. Vamos aguardar para a gente ver como é que vai ficar essa situação, se eles vão ser punidos ou não. Os jogadores do Botafogo fizeram um ato muito pior do que o ato dos jogadores do Flamengo, então se tem que ter alguma punição em relação a esse caso, são dos jogadores do Botafogo, mas vamos aguardar o julgamento. E uma outra situação, que no dia 6 de agosto o Flamengo venceu por 2-0 São Paulo lá no Morumbi, e as 2 equipes foram denunciadas após ser arremessada ali 2 bombas na pista de atletismo, perto dos policiais. Mas, devido à falta de provas, o São Paulo foi denunciado porque ele era o mandante. O Flamengo foi denunciado porque essas bombas foram arremessadas, a princípio, da torcida do Flamengo ali para a pista de atletismo. Mas, como o Flamengo já tinha sido absolvido e o São Paulo também, mas houve ali um pedido de vista no recurso, pediram para dar uma olhada, entraram na verdade com recurso ali e novo julgamento foi efetuado. E nesse novo julgamento, o Flamengo e o São Paulo também foram absolvidos por falta de provas. Não tinha câmera, não tinha filmagem, não tinha vídeo, não tinha foto, não tinha prova nenhuma de que tinha sido a torcida do Flamengo ou a torcida do São Paulo atacar ali aquelas bombas. Então, por falta de provas, o Flamengo e São Paulo foram absolvidos em relação a isso. Agora a gente vai aguardar o julgamento entre
sobre a situação da partida entre Flamengo e Botafogo. Valeu, nação rubro-negra, tamo juntos. Fiquem com Deus. Se gostarem do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Até a próxima e fui!